Você está pronto? Levante sua mão assim direito. Diga assim: Senhor meu Deus, eu creio que a tua palavra é a verdade. Eu creio que a Bíblia é a verdade. Eu entrego ao Senhor minhas emoções. Eu entrego ao Senhor minha inteligência. Fala comigo nesses dias. Eu sou todinho teu, Senhor. Meu coração é teu. Minha mente é tua. Fala comigo e me ensina a vencer as trevas, a destruir os calabouços, a anular as jaulas do diabo. Fortalece a minha vida. Adestra as minhas mãos para o combate. Prepara meu braço para a guerra. Me reveste com a tua armadura. Porque eu vou resistir a toda a ação do mal. Eu vou vencer toda a fortaleza do inimigo. A minha boca, ungida pelo Senhor, vai anunciar que só Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Portanto, me reveste com poder, com a unção do teu Espírito Santo, com a autoridade do nome de Jesus. Eu oro assim e concordo aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Eu vou seguir mais ou menos o que a gente deu para vocês, esse livro, Apostila. Tem a sequência, tudo que a gente tem aqui está na apostila de vocês, tá bom? Um detalhe ou outro, por exemplo, amanhã eu vou falar sobre armadura, eu vou falar sobre cobertura e patente. Aí são os detalhes, você anota depois, tá bom? Durante o dia, a gente der algum detalhe, os exemplos, vocês vão anotando no livro, tá bem, gente? Vamos lá? Então vamos lá. Batalha espiritual, objetivo, aplicações e cuidados. Quando Jesus ele começa o ministério dele, você pega Marcos, capítulo 1 de Marcos. Ele está pregando, um endemoniado grita lá do fundo: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste nos atormentar antes do tempo. Jesus manda ele se calar. Cale-se! Jesus dá uma ordem. O impressionante é que as pessoas ficavam admiradas, porque Jesus dava ordens e os espíritos obedeciam. A batalha espiritual é algo assim que permeia a Escritura, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino. A Bíblia diz que o Antigo Testamento são sombras daquilo que viria, de bens vindouros. Então, toda vez que você encontra na Escritura uma guerra entre Israel e qualquer um daqueles povos, eles enfrentam os egípcios numa realidade de prisão espiritual. Os egípcios nunca brigaram com Israel. Os egípcios simbolizam uma potestade que mantém eles num cativeiro amargo e cruel. Não é que ele luta contra você, mas ele luta para você não ser livre. Eles saem com o sangue do cordeiro sobre o umbral, eles entram no deserto e chegam lá, eles são atacados pelos amalequitas. E mais tarde eles se encontram com os moabitas, aquela turma lá de Balaque, que assalaria Balaão para amaldiçoar Israel. E depois eles se encontram com os amonitas, e depois com os edomitas, e depois com os midianitas. Eles entram na terra da promessa, cercam Jericó, tomam as planícies de Gibeão, e ali dentro eles estabelecem o reino. Só que depois que eles estão estabelecidos, os inimigos de fora começam a querer entrar, são os filisteus. Eles já lidaram com todos aqueles inimigos canaanitas, né? Os amorreus, os jebuseus, os heteus, os perizeus. Eles vão expulsando, mas alguns vão ficando pelo caminho. Quando a gente se converte, há uma ideia de que a pessoa levanta a mão, aceita Jesus e está tudo resolvido. E a gente sabe que não é nada disso.
Está bem longe da realidade. Isso é a cultura evangélica, é a cultura gospel, é até a cultura de corte protestante ocidental que diz isso. Qual é a realidade, gente? A realidade que a gente tem é de uma igreja ferida, cativa, gente dentro da igreja que não consegue vencer pecado, gente dentro da igreja que não consegue viver a vida de abundância que Jesus prometeu. E aí começa a achar que o evangelho falhou. E começa a achar que aquilo que está escrito não é bem aquilo que está escrito. Então eu quero levar vocês para dentro de uma realidade bíblica. Eu estou desistindo, assim, eu estou falando com todo carinho com vocês aqui. Eu estou desistindo desse negócio de ser evangélico. Eu prefiro ser bíblico mesmo. Eu prefiro ser bíblico a minha vida toda. Então, quando eu digo para vocês, isso eu digo assim com muito carinho. Porque o que a gente está encontrando, enfrentando de dificuldade, porque dentro da mente das pessoas entra uma cultura gospel que não é verdade bíblica. E você tem que lutar, porque ele diz assim, não, porque o meu pastor me falou, porque o meu líder me disse. É gente buscando poder no óleo ungido, é a gente buscando poder no sal grosso, é a gente buscando poder na campanha do fogo, não sei das contas, na terra que veio lá do Jordão, ou na água que veio do Jordão. Quer dizer, é uma realidade evangélica que não é bíblica. Isso tudo, em vez de traduzir, pastor, mas não funciona. Por quê? Porque lida com o evangelho como algumas pessoas estão lidando com o espiritismo, com a macumba. É uma igreja que ela é marcada pelo animismo. É uma igreja que é marcada pelo misticismo. Gente que está colocando poder em coisas, quando na verdade o único libertador, gente, é Jesus Cristo. O único libertador é Jesus Cristo. Eu tive agora, voltei de viagem, tive um tempo fora do país, fui pregar numa igreja, peguei sexta, sábado, domingo, aí tirei um intervalo, na quarta-feira eu voltei, eu ministrando na igreja, gente. Um rapaz ficou endemoniado no final do culto, esse moço ficou comigo o treinamento inteiro. No último banco, ele levantou, uma igreja dessa que é bem comprida, ele levantou, achei aquilo esquisito, mas ele veio andando, ele parou aqui na minha frente. E quando ele parou aqui, ele levantou o dedo e falou assim, quem você pensa que você é? Você pensa que você pode chegar aqui e falar mal do inferno? Eu sou o dono dessa igreja aqui. Aqui quem manda sou eu. E eu vou matar o pastor e a pastora. Gente, eu só saio uma coisa da minha boca. É só o que a Bíblia manda fazer. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu só fiz, não encostei, não toquei. Pá, caiu para trás. Um moço jovem, que estava no meio da igreja, mas estava aprisionado, um espírito imundo. O pastor já pegou o moço, um outro pastor ajudou, levou para trás, pastor, tinha tanto demônio que... E o rapaz armado. Então, nós estamos falando de pessoas, não é gente que está fora da igreja. Pessoa que está dentro da igreja. Então, eu vou falar assim para vocês com todo carinho. Nós vamos aqui caminhar na Bíblia. Combinado assim, gente? Porque o que liberta é a verdade. Eu não posso, de maneira nenhuma, trabalhar com especulação. Trabalhar assim com eu ouvi dizer. Alguém me contou. Não, porque eu amarrei o diabo e levei ele até o trono de Deus, eu obriguei ele a falar a verdade. Gente, o diabo mentiu para Jesus na tentação do deserto de Jericó. Você acha que ele não vai mentir para a gente? Ele pegou um argumento que está lá no Salmo 91 e distorceu o argumento, contou a minha verdade. Para fazer... Gente, ele tentou Jesus a suicídio, se joga daí. Então, quando eu digo para vocês que a gente tem que lutar com a verdade, eu vou assim, a gente vai extrair daquilo que a Bíblia diz, um caminho, para quê? Para a gente não se machucar. Você vê homens na Bíblia que lutaram e saíram do campo de batalha sem um arranhão. Por quê? Sem um arranhão. Por quê? Porque eles andaram na verdade. Tá bem assim, gente? Então vamos lá? O controle está comigo, né, Leito? Vamos lá. Ele nos livrou, libertação, e continuará nos livrando, libertação, de tal perigo de morte. Neles temos colocado a nossa esperança de que continuará
a livrar-nos. Passado, presente e futuro. Ele nos livrou lá atrás, ele vai continuar nos livrando hoje e vai continuar nos livrando no futuro. Esse é o escopo. 2 Coríntios capítulo 1, verso 10, é o escopo para mim de tudo que se fala de libertação no Novo Testamento, está aí nessa palavra. O propósito desse curso Sangue nos Umbrais, na verdade, são dois. Eles caminham paralelamente: educar o corpo de Cristo com princípios e valores bíblicos, investir na saúde da igreja e no seu crescimento. E o segundo, treinar líderes e obreiros na tarefa de libertar cativos e oprimidos espirituais, capacitando-os através do emprego de armas que habilitam o eficaz combate contra os poderes espirituais do mal e no tratamento de vítimas espirituais das trevas. Não apenas o que Deus vai fazer comigo, mas aquilo que Deus vai fazer através de mim. Tudo aquilo que vocês vão aprender aqui, no mínimo, vocês vão levar para a vida de vocês. E a partir daí vocês vão usar na casa de vocês. E vocês vão perceber como é que essa realidade, gente, funciona muito bem. A gente vem, eu e Fabíola, de famílias não cristãs. Eu venho de uma família idólatra, Fabíola vem de uma família espírita. Então tudo aquilo que a gente venceu com base naquilo que eu acreditei que a Escritura era verdade. Então, eu fui aquele que namorava a Fabíola, ela me levava, não, hoje vamos lá no centro, vamos no terreiro, vamos tomar um passe, vamos fazer um dispar. Eu cansei de levar para ela, tinha vergonha. Bota uma cocada, uma bala, bota aqui na praça. Ela com o carro, eu saía para colocar o despacho para ela. Só que a gente acha que esse tipo de coisa não afeta a gente. Como se o mundo espiritual fosse algo neutro, não pudesse tocar na gente. Como se as nossas vidas e as nossas escolhas não trouxessem sobre nós algum tipo ou todo tipo de consequência espiritual. Você quer ver uma coisa? Eu tive ministrando esse final de semana numa igreja que as irmãs estavam. E eu ensinei que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, um dos muitos que a gente vai ver aqui. Quem é Cosme e Damião, gente? Quando você pega Cosme e Damião hoje e relaciona ele com a Bíblia, você vê claramente que é um espírito, lógico que é. Na verdade, não são dois, é Cosme, Damião e Dom, são três. Eles trabalham em três. É um espírito extremamente resistente. É um espírito imundo que aparentemente ele é inocente, porque é o protetor das criancinhas. É isso, gente? Gente, Cosme e Damião funciona que nem Moloque. Você consagra ao seu filho. Naquele tempo a pessoa pegava a criança e consagrava a Moloque. Moloque é uma entidade demoníaca. A Bíblia chama de abominação dos amonitas, que era o mesmo Camus, a abominação dos moabitas. As crianças eram sacrificadas, queimadas num altar. Era um ídolo que recebia uma bacia de bronze. Aí quando foi ontem, um rapaz, em Minas Gerais, enlouquecido. Qual o nome dele? Damião. Esse menino, lógico que ele foi consagrado a Cosme e Damião. Ele pega um balde de querosene, vai para dentro de uma creche, faz o quê? Queima as crianças. Gente, olha para mim, é o mesmo demônio. É o mesmo demônio. Aquele mesmo demônio está lá. E aí, queima em sacrifício. Todo mundo fica horrorizado. Não, ele é louco. Ele, não vou aqui especular. Ele pode ser louco? Pode. Aliás, o espírito imundo se aproveita muito da loucura. Toda enfermidade psiquiátrica ou psicológica, ela vem do diabo? Não. O corpo fica enfermo. Falta uma química, falta alguma coisa no cérebro, um componente, um neurotransmissor, a gente fica doente mesmo. Vem depressão, vem as chamadas síndrome de ansiedade, síndrome do pânico, mas o inimigo se aproveita disso, dessa fraqueza. Ele se aproveitou de Jesus, gente. Imagina você 40 dias no deserto. Ele tentou Jesus, você acha que não vai tentar a gente? E levou o moço a fazer o massacre que fez no meio daquelas crianças. Até hoje à noite, acho que eu vi, tinha 9 pessoas mortas. 9 crianças mortas. Vocês estão entendendo que o mundo espiritual... Então essa realidade de batalha, gente, ela não é algo assim que
Você tem que lidar com muito cuidado. Por exemplo, aqui com vocês eu vou assim abrir realidades que eu vivi, experiências que eu tive, que eu nem falo nas igrejas, porque escandaliza. Mas como vocês estão vindo para receber esse tipo de argumento, aqui a gente vai discutir isso, vamos ter tempo para conversar. Tá bom, gente? Então esse é o propósito. Jesus investiu 25%, um quarto do seu ministério, lidando com as vítimas de Satanás ou das suas obras. Isso não sou eu que digo, são teólogos que estudaram, todos os livros do Novo Testamento fazem referência a Satanás, mas existem hoje muitos líderes que não discernem a atuação maligna e dão uma interpretação médica, orgânica, emocional, psicológica, ignorando o sobrenatural da atuação demoníaca. A gente ora pelas pessoas. Eu estive orando 1 ou 2 semanas atrás com uma menina que falou assim: pastor, eu tenho um problema aqui. Vocês vão ver que isso é uma maneira de você diagnosticar uma prisão, um cativeiro espiritual. Estou com um problema, tenho um problema no rim, e me dói, eu fui no médico, e o médico diz que não sabe de onde vem. Abriram a moça, fizeram uma cirurgia, não encontraram nada dela. Nada. Na hora que eu fui orar pela moça, na hora que eu fui orar, a cabeça dela só deu uma mexidinha, eu falei: já tem bicho aqui dentro. Tem lixo aqui. Quando eu botei a mão na cabeça que mexeu, ela já se jogou no chão. Estava na frente da igreja, uma igreja assim, um pouco tradicional, que não está acostumada com esse tipo de manifestação. Mas deu um chilique, tirou a blusa da moça, e aquilo dela inchado, aquele lado dela inchado. Você dá uma ordem em nome de Jesus, ele não quer ouvir a ordem, ele tapa o ouvido, ele é em nome de Jesus, sai! Gente, o demônio saiu. Quando eu fui ver o rim da moça, que estava desse tamanho, desinchou. Agora, um médico é alguém que vai investigar o quê? Uma enfermidade que tem uma razão, que está no corpo dela por uma infecção, por uma bactéria, por um vírus, por um câncer, seja lá por quê. Ele não consegue discernir aquilo que a Bíblia diz para você discernir. Você vai entrar, a doutora Anne vai conversar com a gente amanhã à noite, a quantidade de pessoas que estão dentro dos hospícios que não são loucas, mas estão possessas de espíritos imundos. E essas vão ser as realidades que vocês vão encontrar nas igrejas de vocês, nas famílias de vocês, nos vizinhos de vocês e na realidade de vocês. Começando mal e terminando bem. O Ministério de Libertação, ele atrai muita gente mística mesmo. Muita gente que fala assim: pastor, eu nasci para esse negócio de libertação. Quando, na verdade, as pessoas começam bem e às vezes não terminam tão bem. Então, 2 Timóteo 4, 6, 18, conta a história de um homem que começou mal. O apóstolo Paulo, perseguidor da igreja. Ele vai falar que antes ele foi perseguidor, foi blasfemo. Mas ele fala assim: já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Ele está falando de guerra. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Ele começou mal, mas terminou bem.